Temos também aí a classificação de incêndios, né? A gente vai ver que a gente tem os 3 comuns, né? Os principais aí, digamos assim, mais uma vez, né? Então 3 elementos do fogo, né? 3 meios de propagação e os 3 principais aí, ou mais comuns, né? As 3 principais classes de fogo, classe A, B e C. Né? Porém, a gente tem outras classes também, né? Mas são classes mais específicas aí, né? As mais comuns são as classes A, B e C, né? E qual a importância de eu saber quais são essas classes de fogo, né? É porque através de cada classe de fogo que eu vou conseguir estar determinando qual vai ser o meu meio de extinção, né, daquele fogo, daquele incêndio. Então, para cada classe de fogo, eu tenho um ou mais meios que eu posso estar utilizando. Da mesma forma que eu vou ter alguns meios que, de forma alguma, eu vou poder utilizar naquele combate, aí, naquela extinção ao fogo, né? Então, os principais que a gente vai ter é o fogo classe A, B e C, né? Fogo classe A em materiais sólidos, fogo classe B em líquidos inflamáveis e combustíveis, né? E o classe C em materiais elétricos energizados, né? Porém, a gente vai ter outras classes aí também. A gente tem a classe D, por exemplo, né? Que é um fogo muito específico aí, né? Em materiais pirofóricos, né? Alguns elementos químicos bem específicos, que aí a gente vai ter uns agentes específicos para eles também, né? A gente tem o fogo classe K, que é em gordura, fogo em gordura, né, de cozinha industrial, né, em grande escala, em grande quantidade. Então a gente tem algumas outras classes, mas as mais comuns aí, ou as mais rotineiras de a gente estar encontrando, de se acontecer, são os fogos classe A, B e C. Lembrando que o nosso foco maior aqui é o fogo classe B, que trata diretamente do nosso assunto aqui de NR20, né, que é o fogo em líquidos e combustíveis inflamáveis. É o nosso principal ponto de atenção aqui, né, nessa parte de combate e prevenção a incêndios. Então vamos ver um pouquinho como funciona cada uma dessas classes de fogo. A classe A, então, né, é o fogo em materiais sólidos, né, aqueles que queimam e deixam resíduos, né, queimam em superfície e profundidade e sempre vai estar deixando aí um resíduo, né, aquela brasinha, aquele restinho ali, né, perceptível, visível. Então, é madeira, papel, papelão, tecido, vegetação. Então, é tudo aquilo que queima e, de alguma forma, deixa um resíduo. Então, os materiais sólidos, aí, o fogo classe A, né, é muito fácil da gente encontrar também, né, da gente ter ele em todos os ambientes, né? Então, tudo que é sólido, tudo aquilo que vai queimar e vai deixar resíduo, né, que não vai sumir, né, vai ficar algum resto dele ali, né, vai ficar aquele carvãozinho, aquela brasa, aquele ferro contorcido, aquela lataria, enfim, vai sobrar um resto dele ali, né, ele não vai se consumir por inteiro, vai ficar uma cinza ali, pelo menos, né, são os materiais sólidos, que a gente vai encontrar, né, basicamente aí em todos os locais, né, seja eles em indústrias, em empresas, em locais administrativos, nas residências, enfim, sempre a gente vai ter esse material sólido, né? Então é uma mesa, uma cadeira, um sofá, né, tudo aquilo que queima e deixa resíduo, né, materiais sólidos. Então esse é o nosso fogo classe A, né? A gente vai ver que o meio extintor dele mais utilizado é a água, seja aí um extintor ou seja aí uma rede de hidrantes, lá uma mangueira que eu estou utilizando no local. Então é o mais comum, né? Porém eu posso estar utilizando outros meios aí também. Posso utilizar o extintor de CO2, posso utilizar o extintor de pó químico,
né? Porém, o mais eficiente nesses casos, né, é propriamente o extintor de água pressurizada, né, ou a água mesmo aí em redes de hidrantes, né, no meu caminhão bombeiro, né, lá na minha mangueira que eu vou estar lançando para fazer esse combate. Então, é um dos mais comuns de se ocorrerem, né, porém é também um dos de mais fácil controle, né, por serem materiais sólidos, onde eu não tenho problema em estar utilizando a água nesses casos, né? Então esses materiais sólidos eles não vão reagir com a água, eles não vão transmitir eletricidade, né? Então facilmente eu consigo estar controlando esse princípio de incêndio, né? Normalmente a gente sempre tem um ponto de água muito próximo da gente aí, seja no nosso local de trabalho, na nossa casa, né? Nos nossos momentos de lazer, enfim, a gente sempre vai ter água por perto, em abundância, né? É o meio de combate a incêndio mais abundante que a gente tem, né? Então, normalmente aí, facilmente é controlado esse princípio de incêndio, né? Eu não tenho muito problema aí, né? Só tem que ficar atento que não é sempre que eu vou estar utilizando a água, né? E mais uma vez, volto a falar, né? Uma prática muito comum, seja aí em edifícios, em indústrias, em empresas, né? Muito comum é acabar cortando a energia do local para o quê? Para estar transformando todos os meus equipamentos elétricos e eletrônicos em fogo classe A, ou seja, para eu poder utilizar a água nessas classes de fogo aí, né? Eles se tornam todos materiais sólidos, né? Eles deixam de ser equipamentos elétricos energizados e passam, né, deixam de ser um fogo classe C e passam a ser um fogo classe A. Então, basicamente, para ficar bem simples, bem fácil aí, fogo classe A, eu utilizo o extintor de água. Então, fogo classe A são materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade e que de alguma forma vão estar deixando algum resíduo ali, uma brasa, uma cinza, um carvãozinho, um resto, né, dessa queima, né? Sempre vai estar sobrando ali, né, essa brasinha, esse carvão, essa cinza, né, dessa queima, né? Então, materiais sólidos, fogo classe A. A gente vai ter também, né, o nosso foco aqui do treinamento de hoje, né, chegando para vocês agora aí na tela, o fogo classe B, né, que são incêndios, fogo envolvendo materiais que queimam em superfície e não deixam resíduos, né, seja ele aí na forma líquida ou gasosa, né? Então, ele queima e não deixa resíduo, ele vai se consumir por inteiro. Então, são aí, né, os nossos líquidos inflamáveis e combustíveis, os nossos produtos químicos aí de maneira geral, né? Então, é tudo aquilo que queima e não deixa resíduo, né? Seja ele na forma líquida ou seja na forma gasosa, né? Ele vai se consumir, se queimar por inteiro, eu não vou ter uma sobra, não vou ter um resto dele ali. Então já é aí uma classe de fogo um pouquinho mais complicada de se fazer esse combate, porque, né, eu não posso estar utilizando o meio mais abundante que eu tenho, que é a água, né? Então em fogo classe B, que são os líquidos inflamáveis e combustíveis, né, eu devo evitar o uso da água. Eu vou estar utilizando o extintor de pó químico seco, o extintor de CO2, né, ou o extintor ABC, ou também a espuma, né? Jamais eu posso estar utilizando a água pura, simplesmente, nesse combate a incêndio. Porque na maioria dos produtos, dos líquidos inflamáveis e combustíveis, essa água vai estar reagindo, né, com aquele líquido inflamável, com aquele combustível, e aí vai acabar piorando a situação, né, vai acabar aí eu tendo um problema ainda maior, essa propagação do fogo vai ser ainda maior. É aquele exemplo que a gente citou anteriormente ali, né? Se eu tenho uma panela de óleo pegando fogo com uma labareda, né, se eu jogar água ali, eu vou estar
piorando ainda mais a situação. Esse fogo vai estar se aumentando, pode vir uma labareda, uma língua de fogo em direção à pessoa ali que jogou essa água. Então, jamais eu vou estar utilizando a água. Então, observe lá no seu local de trabalho, né? Lá na sua área classificada, né? Quais são os extintores que você tem ali por perto, né? Então, se eu tenho uma área classificada, se eu tenho líquidos inflamáveis e combustíveis, eu tenho presença de gases, de vapores inflamáveis, eu tenho a probabilidade de um incêndio ali, onde fica, né, os meus meios de combate? Onde eu tenho o extintor ideal, adequado, mais próximo ali? Lembrando que às vezes a gente vai ter por perto um extintor de água ali, mas não é ele que eu vou estar utilizando, né? Esse extintor que eu tenho de água ali é porque normalmente, provavelmente, eu vou ter por perto materiais sólidos, né? Mas nas áreas classificadas eu vou ter apenas os extintores aí de pó químico seco e CO2. Então, onde que eu tenho esse extintor aí? Na minha área de trabalho. Pensem vocês agora aí um pouquinho, tenta relembrar o seu posto de trabalho ali, onde fica o extintor de pó químico, de CO2, mais próximo da sua atividade. Isso é importante vocês saberem, né? Porque no momento de um princípio de incêndio, isso vai ser determinante. Quanto mais tempo vocês demorarem para fazer esse combate a esse princípio de incêndio, mais esse fogo vai estar se propagando e aí ele vai se tornar, né, um fogo de maior proporção. Um incêndio aí, né, um fogo descontrolado, onde eu posso ter mais perdas. Então pensem um pouquinho aí, né, no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, né, lá na minha área, quais são, né, os meios de extinção que eu tenho ali por perto. Eu tenho isso muito bem claro na minha mente. Pegou o fogo ali, eu vou saber para que lado eu devo ir, onde que eu vou encontrar esse extintor de pó químico, esse extintor de CO2 ou extintor ABC, né, que serve para as 3 classes de fogo. A gente vai tratar um pouquinho mais para frente desses extintores, né? Então, onde que eu encontro esse meu agente extintor, que não pode ser água, né? Para fogo classe B aí, né? A gente já falou, né? Não pode ser água em hipótese alguma, né? Tem que ser aí o extintor de pó químico ou o extintor de CO2. Né? Então, onde que eu tenho no meu local de trabalho? Assim como eu preciso conhecer as minhas rotas de fuga, eu preciso conhecer saídas de emergência, né? Porque a gente não sabe quando esse fogo pode ocorrer, quando esse incêndio pode acontecer, né? Quando, nem onde, né? E nem como. Né? Como a gente até consegue prever, né? Porque a gente acabou de ver aqui como o fogo se forma, né? Então, é o oxigênio que eu tenho ali presente, é o material combustível e a fonte de ignição. Então a gente vai entender como esse fogo se iniciou, né, através dessa fonte de ignição que eu vou ter presente ali por algum motivo, por alguma falha na segurança. Mas onde e quando, né, esse fogo, esse incêndio pode acontecer, a gente não vai saber. Até porque se a gente soubesse, a gente ia lá, né, ia prevenir, não ia deixar que ele ocorresse, né? Então, eu tenho que estar preparado, eu tenho que conhecer as rotas de fuga, saber onde eu tenho saída de emergência. Ah, o fogo pegou do lado direito aqui de onde eu trabalho, para onde eu tenho que ir? Quais são as outras saídas que eu tenho do lado oposto? Então, sempre estar atento, né, para os equipamentos de combate a incêndio que eu tenho disponível no meu local de trabalho, né, para as minhas rotas de fuga, né, qual é o meu caminho, por onde eu devo sair e também, né, onde eu tenho essas saídas de emergência. A gente tem empresas aí, indústrias, né, que tem uma área muito grande, né, então eu tenho muitos equipamentos, muitas máquinas, muitos caminhos aí, eu preciso ter isso muito bem identificado também, né, periodicamente tá fazendo alguns treinamentos de evacuação do local, para que a equipe, todos os trabalhadores estejam muito conscientes, né? Toda vez que a gente falar de incêndio, de explosão, né? Todo esse atendimento, né?
todas as medidas de controle precisam ser tomadas rapidamente, né? Então todo mundo tem que estar ciente, porque quanto mais tempo eu demoro para fazer esse combate a princípio de incêndio ou para fazer uma evacuação do local, né, mais chance, mais janela eu estou dando aí, né, para esse incêndio se propagar de uma forma mais rápida, mais chance eu estou dando aí para ter um acidente com vítimas fatais. Então o tempo é primordial. Quanto antes eu iniciar esse atendimento ou essa evacuação do local, né, menos dano eu vou ter, menos vítimas fatais ou qualquer outro tipo de vítima, né? Eu estou minimizando essas perdas. Então é importantíssimo, né? Então, fogo classe B, líquidos inflamáveis e combustíveis, né, são aqueles que queimam em superfície e não deixam resíduo, né? E é aquela classe de fogo, né, que eu não posso de forma alguma estar utilizando água. Eu posso utilizar o extintor de pó químico seco, né, ou o extintor de CO2, ou o extintor ABC, que a gente tem mais recente no mercado aí, que também é um pó químico e que vai servir, né, para todas as classes de fogo. Mas para os extintores comuns que a gente tem ainda no mercado aí, né, que são encontrados mais no dia a dia, né, então é o extintor de pó químico seco e o CO2 que eu vou estar utilizando nos meus líquidos e combustíveis inflamáveis. Jamais vou utilizar o extintor de água ou qualquer outro meio que seja a água, né, com o meu hidrante, a minha mangueira, o caminhão bombeiro, né, uma mangueira de jardim, um balde de água, ou seja, o que eu tiver de água disponível ali, eu não posso estar utilizando, porque isso vai piorar só a minha situação. Você fala, Thiago, mas eu vejo que num incêndio lá, o bombeiro está utilizando água, né, num tanque de etanol, num tanque de combustível. Não. Propriamente no combate direto ao fogo, ele vai estar utilizando a espuma, né, o líquido gerador de espuma. Não a água pura ali, é a água pura e simplesmente ali, né? Nos tanques em volta, né, nos demais que ainda não tem fogo, né, que ainda não foram atingidos aí pelo fogo, e aí sim eles estão utilizando água para fazer esse resfriamento, para não deixar que esses demais tanques aí também peguem fogo. Mas propriamente no combate direto aí a esses líquidos inflamáveis e combustíveis, né, vai se utilizar a espuma, né? Jamais utilizo simplesmente só a água, né? Então fogo classe B não posso utilizar a água, né? Sempre pó químico ou CO2, né? Da mesma forma que a gente vai ter agora aí o fogo classe C, né, que é o incêndio, o fogo em equipamentos elétricos energizados, né? Também é um tipo de fogo que eu não posso utilizar o meio extintor água, né? Porque a água conduz a eletricidade e aí eu vou ter um problema maior ainda lá no meu local, né, desse meu princípio de incêndio, desse meu incêndio. Então, da mesma forma, utilizo os extintores aí de pó químico e CO2. Mais utilizados ainda os extintores de CO2, né? Principalmente em equipamentos mais sensíveis, né? Os eletrônicos aí, então, os computadores, notebooks, né? Televisões, né? Porque são equipamentos mais sensíveis e aí o pó químico ele deixa um pouco mais de resíduo, né? Que pode danificar o equipamento. Já o CO2 não, né? Ele age aí por abafamento e resfriamento, então ele é um gás, né? Ele não vai estar deixando resíduo ali, né? E vai conseguir fazer esse combate, né? Mas eu posso estar utilizando também o pó químico, né? Então, para fogo classe C, equipamentos elétricos energizados, eu utilizo os extintores aí de pó químico e CO2. Né? Lembrando que, né, para ser classificado como equipamento elétrico energizado, um fogo classe C, esse meu equipamento ele precisa estar ligado à rede elétrica. Ele precisa ter uma corrente de energia passando por ele. A partir do momento em que ele está desligado da rede elétrica, automaticamente ele se torna um fogo classe A.
e aí eu posso estar utilizando a água, né? Então essa é a diferença aí. Não é simplesmente ele ser um equipamento elétrico, eletrônico, né? Uma filmadora, uma impressora, um computador, um notebook, um painel elétrico, um motor elétrico, uma bomba, né? Todos eles são classificados como classe C, né? Desde que eles tenham uma fonte de energia ali, né? Eles tenham uma corrente elétrica. Caso eles estejam desligados, eles estejam fora da rede elétrica, né? Eles vão se tornar um fogo classe A. Eles ligados na rede elétrica só utilizam o extintor de pó químico seco ou CO2, né? Sendo o CO2 o mais recomendado para eletrônicos, né? Para equipamentos mais sensíveis. Desligados, esses equipamentos elétricos e eletrônicos, eles vão se transformar em fogo classe A. Então, como a gente já falou anteriormente, né, vai ser uma prática muito comum, muito utilizada aí, né, quando eu estou fazendo um combate a incêndio. É natural eu chegar numa casa, numa empresa, numa indústria, né, num edifício e estar cortando a energia do local, porque aí eu consigo utilizar, né, a água que a gente sempre vai ter com mais facilidade aí nos ambientes. Então, essa é um ponto de atenção que a gente precisa ter, né? Assim como lá no fogo classe B, eu jamais vou utilizar a água para fazer esse combate, né? No classe C também não, né? Porque são equipamentos elétricos energizados. A partir do momento que esses equipamentos não estão energizados, aí eles se tornam um fogo classe A. E aí eu posso sim estar utilizando a água. Então, essas são as principais classes de fogo, né? Classe A, B e C. Sendo a classe A os materiais sólidos, aqueles que queimam e deixam resíduo, vai ter uma brasinha ali, vai ter uma cinza, né? E eu utilizo, né, o meio extintor água, né? O mais comum, o mais facilmente encontrado aí nos nossos locais de trabalho, no nosso ambiente, né? Eu vou ter o fogo classe B, que aí são os líquidos de combustíveis inflamáveis, que é todo o tema do nosso treinamento aqui de NR20, né? Que aí eu não posso estar utilizando a água, né? Mas eu tenho aí outros meios, né? Eu tenho o pó químico seco, o CO2, a espuma, né? Outros meios de estar fazendo esse combate, e também o fogo classe C, que são os equipamentos elétricos e eletrônicos energizados, né? Que eu também não posso utilizar, né, o extintor de água, né, ou qualquer outro meio que seja água, né? Posso utilizar o pó químico seco e o CO2, sendo para equipamentos eletrônicos mais recomendável o CO2, porque não deixa resíduos, né? Já o pó químico ele vai ser um pouquinho mais agressivo, ele vai deixar esse resíduo aí, né? Como o próprio nome diz, um pó químico que pode estar danificando esses equipamentos que são um pouco mais sensíveis aí. Então essas são as três principais classes do fogo, né? Então a gente viu lá os três elementos do fogo, os três meios de propagação, né? E as três principais classes de fogo. Lembrando que a gente tem algumas outras aí também. Da mesma forma que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, os três principais extintores, lembrando que a gente vai ter outros tipos também. Então, só para ficar um pouquinho mais fácil da gente estar gravando isso, né? Mas a gente tem outras classes de fogo, assim como a gente vai ter outros agentes extintores também. Então, três classes de fogo principais, A, B e C. Para cada ela a gente vai ter os seus agentes extintores também que eu posso estar utilizando. A classe D, então, como a gente citou, né, não é uma das principais, mas ela existe também para a gente ficar conhecendo aqui, né, incêndios envolvendo os materiais pirofóricos, né, então metais que queimam. É a propriedade de um material ou substância quando na forma de partículas finas reagir com o ambiente, né, contato com a umidade do ar. Este mesmo material, quando na forma de uma peça maiores, de maiores dimensões, né, não reagiria com o ambiente. Então a gente tem aí o magnésio, o zircônio, o titânio,
Então, o fogo classe D é um fogo mais específico, né, que ocorre em processos industriais aí, onde eu utilizo alguns metais, né, alguns elementos aí, né, mais específicos para aquele tipo de atividade, para aquele tipo de produção, né? Então é algo mais difícil da gente estar encontrando no nosso dia a dia aí. Não é algo comum que a gente vai ter na nossa casa, nos locais que a gente frequenta, às vezes até na própria empresa que a gente trabalha, né? Porque são materiais pirofóricos aí, são materiais que são mais difíceis de ser encontrados, né? Eles são mais específicos para determinados tipos de atividade. Às vezes a gente vai conseguir encontrar isso numa metalurgia, numa indústria química aí de um determinado produto. Então é um fogo mais específico e que aí também vai ter os seus meios extintores mais específicos aí, vai ter um pó químico seco específico para essa classe de fogo, espuma, enfim, alguns outros agentes, né? Eu também não utilizo água, né? Não é o mais recomendado para esse fogo classe D, então é um fogo um pouco mais específico, né? Ele foge um pouco daqueles classe A, B e C, que são os mais comuns, né, que são os principais, digamos assim, né? Então no fogo classe D já é para uma atividade mais específica, com uma operação que eu tenho aí, né, de determinadas atividades. Eu não vou estar encontrando ele, né, comumente aí em qualquer atividade, né? Um pouco mais específico apenas para conhecimento aí de todos, né? Então aí como exemplo, né, o magnésio, o titânio, né, os materiais pirofóricos, né, são componentes aí, né, de algumas atividades mais específicas aí que fogem do nosso habitual.